Há algo de estranho no ar. Você já sentiu isso? Como se, por alguns dias, o mundo inteiro estivesse em um tipo de transe. As regras mudam. Os limites desaparecem. O que antes era inaceitável, agora é celebrado. Pessoas que normalmente têm controle sobre si mesmas, de repente, se entregam a impulsos incontroláveis. É quase como se algo, ou alguém, estivesse puxando as cordas nos bastidores. Mas e se eu te dissesse que isso não é uma coincidência? Que o carnaval não é apenas uma festa popular, mas um evento meticulosamente arquitetado? Um ritual antigo, atualizado para os tempos modernos, que abre portas que deveriam permanecer fechadas. Se você olhar com atenção, verá padrões assustadores. As mesmas imagens, as mesmas danças, as mesmas palavras cantadas como mantras, repetidas até que a mente já não resista. Isso é apenas diversão? Ou estamos participando, sem perceber, de algo muito maior? Em antigas civilizações, essa época do ano era marcada por rituais que invocavam entidades. Espíritos eram chamados. Homens e mulheres se entregavam ao êxtase, ao som de tambores e cânticos hipnotizantes. Soa familiar? A pergunta que poucos fazem é: o que realmente acontece no mundo espiritual durante esses dias? O que exatamente está sendo celebrado? O que está sendo alimentado? A verdade sobre o carnaval está diante dos seus olhos, mas poucos conseguem enxergar. Hoje, você terá a chance de ver o que ninguém fala, e depois disso, nunca mais olhará para essa festa da mesma forma. Meu objetivo aqui não é te convencer a não festejar, pois você é uma pessoa dotada de consciência e sabe julgar o que é bom ou não para si. Mas é justo que você saiba exatamente no que está se envolvendo quando decide sair para curtir. Concorda? Sim, existe um lado do carnaval que quase ninguém fala. Um lado que remonta a rituais antigos, a sacrifícios secretos e a uma agenda espiritual que se repete há séculos, mascarada de diversão. O que há por trás dessa explosão de euforia que dura poucos dias, mas deixa um rastro de destruição, às vezes, para uma vida inteira? Será que essa festa tem um propósito maior do que simplesmente alegrar as pessoas? Muitos pensam que o carnaval é apenas uma tradição cultural, mas há sinais claros de que essa celebração pode estar servindo a algo muito maior e muito mais sombrio. Se este conteúdo edificar sua vida, deixe seu like e fique à vontade para discordar nos comentários. Capítulo 1. Origens pagãs. A verdade que quase ninguém conhece. Você já parou para pensar de onde veio o carnaval? Ele não surgiu do nada, nem é apenas uma invenção moderna para o entretenimento das massas. Não. Suas raízes estão mergulhadas em rituais muito antigos, e muito mais sombrios do que a maioria imagina. Voltemos à Roma antiga. Uma época em que deuses eram adorados com festas que ultrapassavam todos os limites. Entre elas, duas se destacam, as Saturnálias e as Bacanais. Durante esses dias, a sociedade romana virava de cabeça para baixo. Escravos se vestiam como senhores, senhores se portavam como escravos. As leis eram afrouxadas. A moral, suspensa. Homens e mulheres se entregavam ao prazer desenfreado, sem qualquer noção de consequência. A ideia era simples. Durante essas festividades, o deus Saturno, uma divindade cruel, associada ao tempo e ao sacrifício, deveria ser celebrado sem restrições. O que importava era a experiência do prazer absoluto, sem limites ou regras. Agora, olhe para o carnaval moderno. A promiscuidade descontrolada, o excesso de álcool, a libertinagem sendo tratada como liberdade e a inversão de valores. Parece familiar? Mas essa semelhança não é uma coincidência. O que começou como um ritual pagão foi apenas ressignificado ao longo dos séculos. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, muitos desses costumes foram adaptados. O carnaval passou a anteceder a quaresma, um período de abstinência. A desculpa era simples: vamos pecar ao máximo agora, pois depois teremos tempo para nos arrepender. Mas Deus pode ser enganado? O profeta Isaías já nos advertia há 2700 anos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. A verdade é que essa ideia de uma liberdade sem limites nunca esteve ligada a Deus. Sempre esteve atrelada a rituais e práticas espirituais que afastam o homem dele. O que parecia apenas um período de festa e diversão sempre foi, na realidade, um convite a algo muito mais profundo. E se eu te dissesse que, até hoje, essa festa ainda carrega um sacrifício oculto, você saberia identificá-lo? Capítulo 2. A conexão ocultista. O sacrifício secreto que acontece até hoje. O carnaval sempre foi uma celebração dos instintos mais primitivos do ser humano.
Mas o que poucos sabem é que ele carrega um significado ainda mais profundo e perigoso. Se olharmos para antigas culturas pagãs, veremos um padrão inquietante. Muitas das festas que envolviam libertinagem e excesso também envolviam algo a mais: sacrifícios. Os povos cananeus ofereciam crianças a Moloque. Os maias realizavam rituais onde vidas eram entregues aos deuses da fertilidade. Os egípcios, os babilônios, os fenícios, em todas essas civilizações, os dias de celebração e euforia eram frequentemente acompanhados por derramamento de sangue. E hoje? Será que ainda existe sacrifício? O próprio nome Carnaval levanta questões. Uma das hipóteses sobre sua origem é a expressão latina carnivale, que significa adeus à carne, referindo-se à abstinência da quaresma. Mas há outra explicação, menos conhecida e muito mais intrigante. Alguns estudiosos apontam para a possibilidade de que Carnaval venha da ideia de carne para Baal. Baal, o deus adorado por muitas culturas antigas, era frequentemente associado a sacrifícios, e não apenas de animais. O profeta Elias confrontou seus seguidores no Monte Carmelo, provando que somente o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, em 1 Reis 18. Mas, e se o sacrifício ainda estiver acontecendo? Só que de uma forma diferente. Pense comigo. Quantas vidas são destruídas durante o carnaval? Quantos casamentos são desfeitos? Quantos filhos são gerados sem que sequer conheçam seus pais? Quantas pessoas perdem sua pureza, sua dignidade, sua sanidade? Quantos homens são roubados, extorquidos, se envolvem em brigas e acidentes? Quantas mulheres são roubadas, assediadas, drogadas e abusadas? Quantas crianças são deixadas com terceiros enquanto seus pais se entregam a prazeres momentâneos? O sacrifício não é mais feito em altares de pedra. Agora, ele acontece nas ruas. Através das escolhas. Através dos excessos. Através da entrega de algo valioso para um momento de prazer passageiro. Muitos só percebem tarde demais. Há inúmeros relatos de pessoas que se entregaram a essa festa e, depois, viveram experiências espirituais aterrorizantes. Pesadelos recorrentes. Sentimentos de opressão. Vidas inteiras viradas de cabeça para baixo após um simples momento de diversão. Será coincidência? Ou será que, sem perceber, muitos estão participando de um antigo ritual de sacrifício? Se tudo isso é verdade, qual é a real intenção por trás dessa festa? Quem realmente se beneficia dela? Agora vamos explorar o que está oculto nos bastidores do carnaval. E o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como enxerga essa celebração. Capítulo 3. O interesse satânico no carnaval. Por que essa festa é tão promovida? Você já se perguntou por que o carnaval é uma das festas mais incentivadas do mundo? Por que ela recebe tanto investimento de grandes corporações, apoio de governos e cobertura massiva da mídia? Será que tudo se resume apenas a dinheiro e turismo? Ou existe algo mais obscuro nos bastidores espirituais desse evento? A resposta está na própria palavra de Deus, em 2 Coríntios 4, verso 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Quem é o Deus deste século? O próprio Satanás. E ele tem um objetivo muito claro: manter as pessoas longe da verdade, distraídas, entorpecidas, iludidas por promessas de prazeres temporários que as afastam da presença de Deus. E o carnaval é uma das ferramentas mais eficientes que ele usa para isso. Mas com base em que eu posso estar afirmando algo tão sério? Nesses 3 fatos facilmente visíveis em todos os canaviais. Primeiro, a distorção da identidade e a cultura da desinibição. Durante o carnaval, muitos fazem coisas que jamais fariam em qualquer outro momento do ano. Pessoas casadas traem seus cônjuges como se isso fosse algo normal. Jovens perdem a noção de seus próprios limites. Fantasias escondem rostos, e com elas, também escondem a consciência. O lema parece ser: se está todo mundo fazendo, então eu também posso fazer. Ele distorce a verdade, fazendo com que o pecado pareça algo desejável, inofensivo. Mas isso não é novidade. Desde o Éden, Satanás trabalha na inversão de valores. Ele fez Eva duvidar da ordem de Deus e continua sussurrando mentiras hoje. Será que tem problema mesmo? Deus não quer que você aproveite a vida? Afinal, todo mundo faz isso. E isso piora quando pessoas mais velhas sem sabedoria dizem aos jovens coisas como: a vida é curta, aproveite enquanto pode. Para que tantas regras? Curta ao máximo sua juventude. Mas o que acontece quando as máscaras caem? Muitos saem do carnaval completamente transformados.
mas não para melhor. Eles carregam consigo culpas, feridas emocionais e um peso na alma que não sentiam antes. Vários até saem com as mais variadas doenças. Rapidamente, aquela promessa de liberdade se torna uma prisão. Segundo, drogas, alcoolismo e a porta para a influência demoníaca. Em todos os grandes eventos de carnaval, existe algo em comum: o consumo excessivo de álcool e drogas. E isso não é um mero detalhe. A embriaguez tira a capacidade de raciocínio, remove os filtros da consciência e torna as pessoas mais vulneráveis a influências espirituais malignas. O diabo sabe que um ser humano consciente e sóbrio é mais difícil de manipular. Por isso, ele promove ambientes onde o descontrole seja a regra. E quando a mente está entorpecida, qualquer coisa pode acontecer. Quantas pessoas perdem a dignidade, a segurança e até a própria vida por causa de escolhas feitas sob o efeito de substâncias? Pior isso, a palavra de Deus nos instrui: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito de Deus traz clareza, domínio próprio e paz. O espírito do carnaval promete alegria e liberdade, mas traz confusão, dependência e destruição. Terceiro, infidelidade e destruição de lares. Quantos casamentos sobrevivem ao carnaval? Quantos relacionamentos terminam após essa festa? Quantos filhos são gerados sem que seus pais sequer saibam quem são? O diabo sabe que uma das formas mais eficazes de destruir a humanidade é destruir a família. E para isso, ele usa o carnaval como um campo de guerra contra a aliança do casamento e contra a santidade dos relacionamentos. A infidelidade é incentivada, normalizada, vista como algo inofensivo. Mas o diabo sabe que um dos maiores ataques que pode fazer contra a humanidade é destruir a família. A Bíblia nos alerta: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E o carnaval se encaixa exatamente nisso. Rouba a paz, destrói famílias e mata valores que deveriam ser inegociáveis. O mais trágico: muitos não percebem que foram usados. Não entendem que, ao se entregarem a esse tipo de festa, estavam servindo a um propósito maior. Um propósito que não vem de Deus. Agora, se tudo isso ainda não te convenceu de que há algo muito errado com essa festa, espera até ver os 5 sinais mais claros de que o carnaval é uma armadilha espiritual. Capítulo 4. Os 5 sinais de que o carnaval é uma armadilha espiritual. Ao longo da história, Deus sempre alertou seu povo sobre os perigos das armadilhas espirituais. Mas, como sempre, muitos ignoram os avisos. Agora, observe atentamente estes 5 sinais. Se ao menos um deles for verdade, já é o suficiente para repensar tudo sobre essa festa. Primeiro sinal: promiscuidade e libertinagem. Se há um pecado que sempre esteve presente em celebrações pagãs, é a imoralidade sexual. O carnaval é um verdadeiro festival da carne, onde tudo é permitido. A Bíblia nos adverte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Agora pense: quem se beneficia quando multidões se entregam ao pecado sem resistência? Segundo sinal: estado de transe e perda de controle. Já reparou como muitas pessoas agem durante o carnaval? Como se estivessem possuídas por uma energia incontrolável, movidas pela música, pelo álcool, pelo ambiente. Não é uma simples empolgação. O transe coletivo é algo documentado em cultos pagãos e rituais de possessão espiritual. A Bíblia nos adverte contra isso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, Efésios 5:18. Se Deus nos deu o Espírito Santo para termos domínio próprio, então o que está operando no carnaval, onde as pessoas perdem completamente o controle? Terceiro sinal: violência e tragédias recorrentes. O carnaval é um dos períodos do ano em que os índices de violência disparam. Roubos, assassinatos, agressões, acidentes fatais. Provérbios nos ensina: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Provérbios 4:14-16. Agora me diga: que tipo de festa traz consigo um rastro de morte e destruição? Quarto sinal: idolatria moderna e a exaltação de figuras pagãs. Você já reparou nos temas dos desfiles de carnaval? Nos símbolos que aparecem repetidamente? Nos enredos que falam sobre forças ancestrais, seres espirituais, grandes divindades? Não é coincidência. Desde o Egito Antigo até a Babilônia,
Os grandes impérios usaram festas como essa para exaltar seus deuses. Hoje, os deuses apenas mudaram de nome, mas continuam sendo adorados. Deus foi claro: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3. A pergunta é: quantos percebem que estão participando de um ritual de idolatria sem saber? Quinto sinal: sensação de vazio e culpa após a festa. Muitos entram no carnaval com uma promessa de alegria. Mas como saem dele? Euforia momentânea, cansaço extremo, tristeza sem explicação e, para muitos, um peso na consciência que não conseguem justificar. Salomão experimentou todas as festas, todos os prazeres, todas as riquezas. E no fim disse: então pensei em me entregar ao prazer e ao riso, e ver se isso fazia sentido. Mas descobri que tudo isso era vaidade. Eclesiastes 2:11. O que o carnaval realmente deixa para trás? A resposta é simples: nada. E se essa festa foi criada para enganar? Para afastar as pessoas da presença de Deus? Para levá-las a um caminho sem volta? Mas calma. Ainda há algo mais profundo que você precisa saber. Nos próximos minutos, vamos revelar o que acontece nos bastidores espirituais dessa festa. Um detalhe que quase ninguém percebe, mas que pode mudar sua visão para sempre. Capítulo 5. O que fazer? Como o cristão deve se posicionar? Agora que você conhece a verdade sobre o que está por trás do carnaval, surge a pergunta mais importante: o que fazer com essa informação? Como um cristão deve se posicionar diante dessa festa que, para muitos, parece apenas uma diversão inofensiva, mas na realidade esconde armadilhas espirituais devastadoras? Antes de responder, imagine-se na Babilônia. Você é um dos jovens hebreus levados para o exílio. Um mundo estranho, uma cultura que não respeita sua fé, tenta moldá-lo, forçá-lo a se curvar aos seus deuses, suas práticas e seus prazeres. Você não tem escolha. Ou será que tem? Daniel e seus amigos estavam exatamente nessa situação. Tudo ao redor deles era um convite à conformidade, à aceitação do sistema babilônico. No entanto, eles fizeram algo surpreendente: resistiram. Escolheram não se contaminar, não se dobrar ao que era contra sua fé. Eles decidiram que, independentemente do que acontecesse, permaneceriam firmes. E Deus honrou essa decisão. Daniel foi lançado na cova dos leões e saiu ileso. Seus amigos foram jogados na fornalha ardente, mas nem mesmo o fogo conseguiu tocá-los. O que isso nos ensina? Que resistir ao sistema do mundo pode parecer perigoso, mas Deus sempre honra aqueles que permanecem fiéis. Agora pense: o carnaval é uma Babilônia moderna. As pressões, os convites e a cultura empurram você para dentro desse sistema. Mas a pergunta é: você será um Daniel ou se dobrará ao que o mundo impõe? A palavra de Deus nos ensina que não devemos nos conformar com este século, Romanos 12:2, mas transformar nossa mente para entender a vontade do Senhor. O cristão verdadeiro não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que está tudo bem. O silêncio também é uma escolha. Não alertar os outros sobre os perigos espirituais do carnaval é permitir que mais pessoas se percam sem ao menos terem a chance de enxergar a verdade. Afinal, agora que você sabe a verdade, como irá agir? Agora, para finalizar, eu quero te convidar a orar comigo por discernimento e proteção espiritual. Se você sabe que a melhor forma de se proteger é estar próximo de Deus, quero te convidar a dar um passo de fé. Feche os olhos e ore comigo. Senhor Todo-Poderoso, Deus de luz e verdade, nos colocamos diante de Ti com humildade e temor. Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é entendimento. Por isso, clamamos: enche-nos com Tua sabedoria, dá-nos discernimento para enxergar além das aparências, para não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo. Ó Pai, vivemos em tempos de engano, onde o mal se veste de bem e a escuridão se disfarça de luz. Mas Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Guia-nos, Senhor, para que nossos corações permaneçam firmes na verdade, para que nossos olhos não se desviem da Tua justiça e nossos passos não tropecem nas ciladas de Satanás. Ajuda-nos a vivermos mais na Tua santa presença e consumir a Tua santa palavra do que as coisas do mundo, para que, por meio de uma aproximação com Teu Santo Espírito, nós possamos viver protegidos por Tuas asas. Livra-nos da sedução do mundo, fortalece nossa fé, e dá-nos um espírito vigilante e irrepreensível. Que a Tua graça nos sustente e que o Teu Espírito nos conduza sempre na direção da Tua justiça e de Teus propósitos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que Deus está disposto a te guiar por um caminho de luz.
Mas é importante deixar claro que Deus também exige comprometimento com sua justiça. Além disso, Jesus Cristo declarou algo poderoso para todos que decidirem se distanciar do mundo e viver segundo a vontade de Deus, em João 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus Cristo não promete um caminho totalmente plano, sem lutar ou dificuldades. Pelo contrário, ele nos assegura que enfrentaremos aflições. Mas ele afirma que, enquanto estivermos nele, teremos esperança e um futuro glorioso garantido com ele no céu. Por isso, busque a Deus todos os dias. Leia a sua palavra. Cerque-se de pessoas que te ajudem a permanecer firme na fé. Assim, você diminui as influências malignas que o inimigo tem introduzido em nossa cultura por séculos em sua vida. Agora, a decisão está nas suas mãos. Se esta mensagem abriu seus olhos, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Há muitas pessoas presas nas promessas vazias deste mundo caído sem perceberem o que está acontecendo. Talvez um simples vídeo possa ser o alerta que salvará uma alma. Deixe sua opinião nos comentários. Você já percebeu algo estranho no carnaval? Alguma experiência que fez você enxergar essa festa de outra forma? Comente aqui embaixo. Seu testemunho pode ser o que falta para abrir os olhos de alguém. E se você quer mais conteúdos como este, onde revelamos verdades escondidas e fortalecemos sua fé com base na palavra de Deus, já se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. No mais, muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.